Mas o senhor acredita, por exemplo, em fazer reformas como uma forma de controlar as despesas ou diminuir os gastos? O senhor também já tinha citado, por exemplo, taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, acabar com incentivos. Queria saber mais detalhes, cortar incentivos em quais setores? Porque isso tem sido uma proposta antiga, mas é abstrata e é difícil, de difícil execução, porque existe muita pressão, existe lobby. O senhor sabe em que setores cortar incentivos, por exemplo, que reformas fazer, como é que o senhor avançaria, mantendo a responsabilidade fiscal para aumentar o investimento? Esse é o debate. Portanto, todos os candidatos deveriam assumir concretamente como é que pretendem dar sustentabilidade intertemporal, né, Mauro Filho, né, no tempo, para o galope da dívida pública versus o fluxo. Essa devia ser uma tarefa. E aí, veja bem, isso é contabilidade. Você faz equilíbrio fiscal e fluxo contra um estoque por receita e por despesa. Então, a despesa pública brasileira, num governo como o meu, olhando para tudo que eu já fiz, será olhada com uma lupa. Cartão corporativo, por exemplo, eu fui ministro e não usei, porque eu considero imoral e fora do controle. Nas pequenas coisas você vai notando. Eu, governador eleito do Ceará, não fui morar no palácio. Não é porque eu tinha uma mansão, eu morava numa casa alugada. O Ceará dava aos seus ex-governadores, deputados e prefeitos, como o Brasil dava, uma pensão, uma aposentadoria. Eu recusei as 3 aos 36 anos, porque precocemente fui, porque eu dou valor a isso. Agora vamos lá, o que eu estou propondo? O que precisa consertar no Brasil, meus compatriotas e visitantes que nos honram com a sua atenção? E podem apostar neste país, os investidores estrangeiros podem ter segurança de que esse aqui é um lugar para você ter êxito se a gente der essa virada política. E nós estamos na iminência dela, desde que conservemos a democracia contra ameaças reais. Pois bem, quando a gente faz uma conta, como a conta brasileira, nós temos que ir na receita e na despesa, e a despesa brasileira você tem, por exemplo, 371 bilhões de reais de renúncia fiscal. Já fizemos no Ceará, quando se sinalizou a crise de 2020, 2021, nós chamamos os empreendedores do Ceará, quem nós incentivamos pesadamente. Eu criei a indústria calçadista do Ceará, hoje nós somos o maior exportador de calçados, não tinha uma fábrica, porque nós não somos nem sede da matéria-prima e nem sede do mercado. E eu criei uma condição absolutamente bem feita, com os meus assessores, a minha coisa, em que valeu a pena para um gaúcho ir para o Ceará em vez de morrer ou ir para a China. Hoje nós somos o maior exportador brasileiro de calçados. Como é que a gente faz renúncia fiscal? Com correspondência. No Brasil, nós estamos fazendo renúncia fiscal sem correspondência. Então, eu acho fácil 20% de corte. E estou falando de 70 bilhões de reais assim, ó. Mas aonde, ministro? Vamos lá, eu vou fazer algumas caricaturas, senão eu vou cansar a sua audiência e gastar meu tempo, porque eu estou doido, cheio de amor para dar. Não só não mordo, como sou bastante amoroso quando tem oportunidade. Mas a gente precisa conversar sério isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cesta básica é uma coisa que no imaginário popular devia ser imune a tributos. Porque tem um valor, vamos baratear a cesta do povo e tal. Ok, estou de acordo com esse valor. Aí meteram queijo suíço, meteram salmão, meteram filé mignon e mais 36 produtos que a minha equipe já identificou, cuja renúncia fiscal, sem justificativa, filé mignon, salmão e queijo suíço são os exemplos, deixa de arrecadar 8 bilhões de reais por ano. Com 8 bilhões de reais eu faço pelo Brasil o que estamos fazendo no Ceará, universalizar a creche em tempo integral para todas as crianças de 0 a 3 anos. 8 bilhões dá para botar 1 milhão de crianças por ano numa creche top, para a classe alta de São Paulo querer frequentar. Isso é então 20% de 371 dá 70 bilhões na matemática moderna, não é? Estou tirando os trocados aí, que é para poder a gente soltar uma emendinha parlamentar, não é? Que também eu não vou mudar o Brasil assim tão violentamente. Que se diz, a individual, a de bancada vai acabar e a emenda do relator vai acabar. Acaba no primeiro dia, emenda do relator, orçamento secreto, que diabo é isso, diríamos nós. Ministro, vai precisar combinar com o Congresso, vai ser difícil. Vou precisar combinar com o Congresso. De novo, dadivoso e me apresentando, eu fui já o deputado federal mais votado do Brasil. Acabei de encontrar o ministro Fábio Farias, que vai me suceder nesse auditório, de quem fui colega e sou amigo. O Ciro Nogueira, o homem da Casa Civil, o líder do Centrão, foi meu colega e é meu amigo. Nós trabalhamos juntos no Piauí e no Ceará ainda hoje, por exemplo. Então, eu conheço a turma toda. O que nós precisamos fazer é restaurar a autoridade da presidência da República.
sabe, restaurar, e como eu conhecia o Bolsonaro. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete. Aí vocês podem rir, mas isso estava plantado lá atrás. É muito grave. Se vocês pegarem o gabinete do governador, do deputado Ciro Gomes, na mesma data do deputado Bolsonaro, a verba de gasolina da minha sala, do meu gabinete, era R$600 por mês, a do Bolsonaro 12 mil. O recibo por mim variava de posto a posto dentro de Brasília, do plano piloto, que é onde a gente trabalha e vai para casa, e vai para os restaurantes, e o do Bolsonaro era num posto só na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tudo bem, você acha que é muito pouco, vocês vivem mexendo com bilhão, com milhão, mas se você olhar o gigante, você conhece pelo dedo. Pode acreditar, se você quer achar que uma pessoa é séria, olha o dedo. Se você receber auxílio moradia, tendo moradia, você é potencialmente picareta. Estou falando daquele outro que eu já falei aqui, para não... Sai do governo e vai trabalhar para uma multinacional, cujo faturamento, 80%, é de empresas que o cara quebrou. Sabe, o meu padrão ético não suporta isso, e o Brasil não pode brincar mais. Não dá para fazer da presidência da República um lugar de estagiário, porque o cara representa no simbólico um valor que nós temos acordo que é gravíssimo, combate à corrupção. Ora, combate à corrupção se faz com exemplo, com uma sentença bem dada, que não será anulada, sabe, não fazendo da magistratura um palanque para a política, porque se os juízes agora forem fazer política, olha, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Outro dia a Polícia Federal me visitou, ontem o tribunal consertou, e não é que eu seja imune à investigação, não, pode e deve investigar tudo, mas eu sou limpo, e posso provar que sou limpo, porque eu tenho 40 anos de vida pública. Combinar com os russos, o que é? Eu vou propor um novo modelo de governança política. Qual é? Só e somente só, ao redor das reformas que o país precisa, eu vou substituir essa rendição imobilista que só dá crise. Desculpa, o Collor foi cassado, o Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. O Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos, e o Bolsonaro, que teve essa oportunidade, está desmoralizado. Governar desse jeito e com essa gente é a certeza do fracasso pela história brasileira. O que é que eu vou propor? Primeiro, vou falar o que eu pretendo fazer antes, para transformar a eleição não numa escolha de Chico, Maria ou Manel, mas num plebiscito programático, em que eu vou dizer, vou tributar progressivamente as heranças de forma em linha com as melhores práticas internacionais. O Ceará cobra 8%, que é o teto. São Paulo cobra 4%, Minas Gerais, com dificuldade, que cobra 4%. Vou fazer um pente fino. Então, isso aqui vai me atrair antipatias, mas se eu ganho eu e a ideia. Portanto, eu diminuo profundamente, pela qualidade da proposta, o conteúdo de crise que o presidencialismo brasileiro nos impõe historicamente. Segundo, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Tempo precioso que o Fernando Henrique teve na mão, porque o real explicava tudo e não propôs nada. Porque não tinha compreensão estratégica do Brasil e traz a reeleição como preocupação central. Recuperem se eu estou falando algum exagero. A única reforma que o Fernando Henrique propôs no primeiro mágico ano foi destruir a diferença entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira de capital estrangeiro, para fins de não permitir discriminação do BNDES. Foi a única proposta. E mais nada, só terminando. E quais são as suas depois, ministro? Então, as reformas eu vou dizer todas. Essa é a prioridade. Mas primeiro, como é que eu vou combinar com os russos, que é a pergunta mais grave, para a gente sair dessa rendição ao imobilismo politiqueiro que só dá crise. Então, propor uma proposta concreta para fazer com que o voto dado a você seja dado às ideias, portanto, dar um conteúdo plebiscitário ao projeto que você representa. Segundo, propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, propor um novo pacto de governadores e prefeitos. Hoje, 23 dos estados brasileiros, dos 27, estão ilíquidos, ali na fímbria do limite, ou extrapolando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo, por exemplo, não passou disso e está falando que tem um investimento, porque passou quase um ano sem pagar dívida com a liminar. Hoje, o Rio Grande do Sul está pendurado no liminar. E o governo federal está pagando o juro da dívida do Rio Grande do Sul, da dívida do Rio de Janeiro, da dívida de São Paulo e tal. Pois bem, se eu trouxer esses governadores, mediante um Asset Liability Management, né, dos seus passivos, que não vão mudar a contabilidade, são 600 bilhões de reais a dívida dos estados e municípios, já por dentro da dívida de 7 trilhões do Brasil, mas o problema é o prazo e o constrangimento. Então, o que é que eu vou fazer? Vou propor, em troca de uma mediação estratégica para viabilizar as reformas explicitadas na campanha
e propostas nos 6 primeiros meses, que os governadores venham fazer uma grande mediação junto com os prefeitos, porque isso cria um elemento que me protege do toma lá da cá dos gabinetes corruptos de Brasília. E, por fim, persistindo o impasse, eu quero que a gente tenha coragem de praticar aquilo que as democracias maduras do mundo inteiro fazem. Persistir o impasse, o que é normal em qualquer democracia, é mandar essa reforma a plebiscito popular.